Hoje eu quero falar com você sobre a história dos dois filhos perdidos. Essa história está no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. A Bíblia diz: certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê toda a parte dos bens que me cabe. O pai repartiu bem entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. A história que Jesus conta tinha um pai e dois filhos. Esses filhos tinham tudo na casa do pai. Tinham segurança, tinham abrigo, tinham comida, tinham conforto, tinham alegria. Mas um deles chega a uma conclusão que talvez fora da casa do pai fosse o melhor lugar. Ele pede para o seu pai o seu dinheiro antecipado, que ele não tinha nem direito ainda, né? Apenas quando ele morresse ele deveria ter direito à herança, mas como o pai não queria nenhum filho obrigado na sua presença, ele deu a herança e esse filho foi para longe e gastou tudo, como você já conhece essa parte da história. Trazendo para nós, esse pai é como Deus. Ele não quer ninguém obrigado em sua presença. Ele nos deu o livre-arbítrio. E se nós quisermos estar na casa do Pai, Ele vai ficar muito feliz. Mas se nós não quisermos estar na casa do Pai, Ele nos dá essa liberdade. Temos o livre-arbítrio para escolher se estaremos na casa do Pai ou fora da casa do Pai. A Bíblia diz que depois de ele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Aquele homem gastou tudo o que tinha e começou a não ter o que comer, não ter mais a segurança que ele tinha quando tinha dinheiro. Agora ele começou a passar necessidade. Você talvez que esteja nos ouvindo, esteja também distante da casa do Pai. E eu vou dizer para você, fora do abrigo do Pai, não é possível termos uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida saudável. Porque tudo que nós precisamos é apenas Deus que nos pode dar. Não é o dinheiro, não são os amigos ou os falsos amigos, não são as bebedeiras, não é as festas. Tudo isso talvez traga uma alegria momentânea, passageira, mas a verdadeira alegria que você precisa, o conforto, a segurança, somente Deus pode te dar. Se você, porventura, neste momento, está longe da casa do Pai, então não espere passar por tudo que esse filho da história passou. Você não precisa chegar ao fundo do poço para voltar para a casa do Pai. Ele está te esperando, não amanhã, mas hoje. A história continua. A Bíblia diz que ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos para o judeu, quando Jesus contava essa história, era como se fosse realmente o fim do poço. Aquele homem tentou resolver daquele jeito, gastou todo o dinheiro, não tinha mais o que fazer, mas ainda tinha muito orgulho de voltar para casa e pedir ajuda, então ele resolveu achar um emprego por conta própria. E não deu certo. A comida dos porcos era o que ele desejava comer. Quando a gente tenta resolver as coisas do nosso próprio jeito, nunca dá certo. Não tente resolver a sua vida pela sua própria força do seu braço. Entregue a sua vida para Deus, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida, reconheça que fora dele não há salvação, reconheça que Ele tem tudo de melhor para dar para você. E você com certeza vai viver uma vida feliz e próspera. A história continua dizendo que ele pensou no que iria falar para o pai, ele veio talvez no meio do caminho treinando uma oração, mas a Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, o pai ainda o avistou e compadecido o correu, abraçou e beijou aquele filho. O filho disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e o vistam, põem um anel no dedo, sandália nos pés, tragam, mate o melhor bezerro gordo que tivermos. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a festejar. Esse jovem, ele talvez no meio do caminho veio treinando uma oração, treinando um pedido de desculpa. E quando ele chegou até o pai nem deixou ele falar, completar tudo aquilo que ele tinha planejado, o pai já foi correndo ao seu encontro e o abraçou. Sabe o que isso quer dizer para você? Que não importa o quão longe você foi de Deus, Ele sempre vai estar te esperando de volta. Você pode ter ido muito distante, pode ter feito coisas terríveis, pode ter machucado o coração de pessoas, pode ter feito coisas que você não se orgulha. O Pai sempre vai estar te esperando de volta. Não importa o quão longe você tenha ido. E quando você regressar, pode ter certeza, vai haver festa no céu. Vai haver festa na terra. Muitas pessoas vão celebrar com você, muitas pessoas vão celebrar por você. Então nada de continuar distante da casa do Pai, volta logo. Mas no começo da história, eu falei para vocês que eram dois filhos perdidos, né? Não apenas esse que saiu.
Olha a história do outro filho. O filho mais velho se indignou, ele não queria entrar na festa. Ele saiu e conversou com o pai. O pai tentava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu: pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com meretrizes, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Isso não tem sentido nenhum. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe por que eu chamo esse filho também de filho perdido? Porque ele estava na casa do pai, mas ele não conhecia o pai de verdade. O coração dele não pulsava pelo que o coração do pai pulsava. Ele não tinha alegria pela salvação do irmão e era por isso que o coração do pai pulsava. Então ele era um filho perdido dentro da casa do pai. Temos os filhos perdidos longe da casa do pai, mas infelizmente também temos filhos perdidos dentro da casa do pai. Aplicando para a nossa vida, são cristãos que vivem apenas uma vida de religiosidade. Vivem apenas para criticar, para observar os erros dos outros, para talvez se achar melhor do que os outros, mas não celebram quando um pecador se arrepende, não celebram pela volta de alguém que estava distante da casa do Pai. Ele está dentro da igreja, mas está perdido. Independente de qual seja a sua situação, alguém que está longe da casa do Pai ou dentro da casa do Pai, mas se sente perdido, o Pai quer resgatar você. O Pai quer que você esteja novamente debaixo de suas asas. Não passe mais tempo distante do Pai. Não fique dentro da casa do Senhor apenas experimentando as outras coisas e não a comunhão com Deus, que é o principal. O Pai está te chamando. Ele quer que você não seja um filho perdido, mas Ele quer ter relacionamento íntimo com você. Um relacionamento profundo, um relacionamento que nem a vida nem a morte pode abalar. Que Deus abençoe a sua vida.